Eu aposto meu cargo que você vai fracassar. As palavras pairaram no ar como um decreto de ruína. Rafael Mendes estava paralisado na porta da sala de reuniões executivas da Indústrias Atlas, observando o sorriso de escárnio que se espalhava pelo rosto do bilionário CEO, Dr. Eduardo Guimarães. 23 diretores em ternos de corte impecável viraram-se para encarar o homem de uniforme de zelador segurando um balde de limpeza. Rafael tinha 36 anos e estava em liberdade havia exatos 8 meses. Ele jamais imaginou que seu emprego de manutenção no maior conglomerado de tecnologia do Brasil o levaria até ali, parado diante das pessoas mais poderosas da empresa, enquanto elas fitavam o problema insolúvel projetado no telão maciço atrás delas. Toda a nossa infraestrutura de segurança foi comprometida, continuou o Dr. Eduardo, gesticulando com desdém para Rafael. 6 meses. R$ 40 milhões em prejuízo, equipes da USP, ITA, FGV, todas falharam. E você acha que pode resolver isso? Sua risada foi áspera e carregada de maldade. Você é um faxineiro com ficha criminal. A sala de conferências explodiu em risos desconfortáveis. Alguém sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. É o que acontece quando o RH resolve contratar ex-detentos. O que nenhum deles sabia era que Rafael Mendes tinha sido, em outra época, o fantasma mais temido pelas gigantes de tecnologia. Aos 19 anos, ele havia penetrado em sistemas que deveriam ser inexpugnáveis. Não por dinheiro, mas por pura capacidade. Aos 22, expôs vulnerabilidades em redes governamentais apenas para provar que elas existiam. Aos 25, a Polícia Federal o pegou, e ele passou 7 anos atrás das grades por crimes cometidos não por malícia, mas por curiosidade e uma compreensão de código em nível de gênio que a maioria dos programadores jamais alcançaria. Tudo começou 15 minutos antes, quando Rafael empurrou seu carrinho de limpeza passando pela reunião emergencial da diretoria. Através da porta semiaberta, ouviu fragmentos de pânico. Invasão de sistema. Milhões em perdas. Nenhuma solução. Algo na linguagem técnica chamou sua atenção. Um padrão específico de falha que soava terrivelmente familiar. Sem pensar, ele bateu. O silêncio que se seguiu à sua entrada foi ensurdecedor. A assistente de Dr. Eduardo tentou retirá-lo, mas Rafael falou antes que ela pudesse tocá-lo. O problema de vocês não está na arquitetura do firewall, está no protocolo de autenticação interagindo com os módulos de verificação em tempo real. A sala ficou completamente imóvel. Com licença? A diretora de tecnologia, Cláudia Almeida, inclinou-se para a frente, estreitando os olhos. O que exatamente você disse? A falha. Rafael repetiu com calma. Vocês estão procurando no lugar errado. A vulnerabilidade está na forma como os seus sistemas se comunicam internamente, e não nas defesas externas. Dr. Eduardo Guimarães levantou-se lentamente,
seu porte projetado para intimidar. E como exatamente você sabe disso? Aprendeu cibersegurança nos livros da biblioteca da penitenciária? A sala riu novamente, mas desta vez, Rafael notou que Cláudia Almeida não ria. Os olhos dela estavam fixos nele com algo que parecia reconhecimento. Doutor Eduardo, ela disse discretamente, talvez devêssemos ouvi-lo. Absolutamente não. A voz do CEO era gélida. Esta é uma crise multimilionária, não um caso de caridade. Temos profissionais. E que falharam por 6 meses, Cláudia interrompeu. O que temos a perder? A mandíbula de Dr. Eduardo travou. Então, lentamente, aquele sorriso predatório retornou. Tudo bem. Você quer uma chance? Ele se virou para Rafael com desdém mal disfarçado. Resolva isso em 2 horas e eu o promovo para a equipe de desenvolvimento. Salário integral de engenheiro. Mas quando você falhar, e você vai falhar, você aceita a demissão. Por justa causa, sem seguro-desemprego, sem referências, nada. Rafael sentiu todos os olhos da sala sobre ele. O peso do julgamento, a presunção de fracasso, a crueldade casual de um homem que jamais havia enfrentado consequências reais em sua vida de privilégios. 3 semanas antes, durante um turno de limpeza noturno, Rafael ouviu 2 desenvolvedores sêniores discutindo vulnerabilidades de código na sala de descanso. Ele arquivou a informação mecanicamente, sem dar muita importância. Na semana passada, viu memorandos internos no lixo sobre anomalias de sistema que a engenharia não conseguia explicar. Pouco a pouco, ele havia mapeado inconscientemente a arquitetura digital da empresa apenas a partir de fragmentos de conversas ouvidas e documentos descartados. 2 horas, Dr. Eduardo repetiu, checando seu relógio de luxo. Começando agora. Rafael caminhou até o terminal de computador na cabeceira da mesa. Seus dedos pairaram sobre o teclado. A primeira vez em 8 anos que ele era autorizado a se aproximar de um sistema como aquele. A prisão havia lhe tirado tudo. Sua carreira, sua reputação, 7 anos de sua vida. Mas não havia tirado a única coisa que importava. Sua mente ainda era a arma mais afiada que ele possuía. Quando seus dedos tocaram as teclas, a memória muscular o inundou. A sala observou em silêncio enquanto linhas de código começavam a fluir pela tela em uma velocidade impossível. Rafael não estava procurando cegamente. Ele estava seguindo uma trilha muito específica que a maioria dos engenheiros sequer reconheceria como significativa. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo. Vocês têm um loop recursivo que cria uma porta de acesso toda vez que o sistema de autenticação se atualiza. É elegante, na verdade, quase bonito. Cláudia Almeida se moveu para mais perto da tela. Como você está vendo isso? Nossos melhores analistas não conseguiram. Porque eles estavam procurando por uma invasão, disse Rafael, sem quebrar seu ritmo. Isto não é um ataque externo. Alguém construiu uma vulnerabilidade no próprio sistema, de dentro.
A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O sorriso de Dr. Eduardo Guimarães finalmente vacilou, apenas um pouco, por um segundo. E naquele instante, Rafael soube algo que o bilionário não sabia que ele sabia. Isto não era incompetência ou azar, era sabotagem. E, de alguma forma, o homem que acabara de apostar a carreira estava conectado a isso. Se você está gostando desta história, considere se inscrever no canal, porque o que acontece a seguir vai mudar tudo o que você pensa sobre justiça, poder e vingança. A questão não era se Rafael conseguiria resolver o problema. A verdadeira questão era o que aconteceria quando ele descobrisse quem o criou. 90 minutos após o prazo de 2 horas, Rafael havia mapeado toda a arquitetura da falha. Seus dedos se moviam no teclado como um pianista de concerto, cada toque deliberado e preciso. A sala de reuniões havia se esvaziado, exceto por Dr. Eduardo Guimarães, Cláudia Almeida e 2 membros do conselho que se recusavam a sair. Em parte por curiosidade, em parte por descrença. Este é um trabalho sofisticado de verdade, disse Rafael com a voz inexpressiva. Quem construiu essa porta de acesso entendia o sistema de vocês melhor do que seus próprios desenvolvedores. Doutor. Eduardo se recostou na mesa de mogno com os braços cruzados. Um comentário fascinante vindo de alguém que limpa banheiros para viver. Cláudia lançou-lhe um olhar de advertência, mas Rafael não reagiu. Ele havia ouvido coisas piores na prisão. Palavras de homens como o Dr. Eduardo Guimarães não significavam nada comparadas ao que ele havia sobrevivido. O código tem uma assinatura, continuou Rafael, destacando uma seção na tela. Um padrão de sintaxe específico. Quase como uma impressão digital. Eu já vi esse estilo antes. Isso era parcialmente verdade. O que Rafael não disse foi onde havia visto. 7 anos antes, em um fórum da Dark Web, onde programadores de elite discutiam vulnerabilidades que jamais explorariam publicamente. Naquela época, quando ainda era ingênuo o suficiente para acreditar que expor falhas de segurança o tornava um herói em vez de um criminoso. O celular de Dr. Eduardo vibrou. Ele olhou para o dispositivo e, por um breve momento, algo cruzou seu rosto. Não preocupação. Algo mais frio. Cálculo. O tempo está acabando, disse Dr. Eduardo, guardando o aparelho. Ainda acha que pode entregar o resultado, faxineiro? A ênfase nessa última palavra era deliberada. Cruel. Projetada para lembrar Rafael de seu lugar na hierarquia, no degrau mais baixo, onde Dr. Eduardo acreditava que todos os ex-detentos pertenciam. Cláudia se aproximou do monitor. Rafael, você pode mesmo consertar isso? Já consertei. Ele apertou Enter e uma cascata de correções inundou a tela. A porta de acesso está fechada. O sistema de vocês está seguro agora. Mas... Mas o quê? Perguntou Cláudia. Rafael hesitou. Este era o momento. A escolha entre manter-se calado e dizer uma verdade que poderia destruí-lo. A falha não foi externa, ele disse cuidadosamente. Alguém com acesso administrativo criou isso. Alguém de dentro da empresa.
O silêncio que se seguiu foi sufocante. A expressão de Dr. Eduardo não mudou, mas seus olhos ficaram vazios. Essa é uma acusação grave. Não é uma acusação, é o que o código me diz. E você espera que acreditemos que você, um ex-detento com histórico de invasão ilegal de sistemas, descobriu sabotagem corporativa em menos de 2 horas? A voz de Dr. Eduardo era seda sobre aço. Parece conveniente. Parece exatamente o que alguém diria se fosse a pessoa que criou o problema em primeiro lugar. Rafael sentiu a armadilha se fechar. Claro. Aquilo nunca foi sobre lhe dar uma chance. Era sobre ter um bode expiatório. Eu tenho registros de cada tecla que você pressionou, continuou o Dr. Eduardo, apontando para a câmera de segurança no canto. Como posso saber que você não implantou evidências para encobrir seu próprio envolvimento? Você teve acesso aos nossos sistemas por 8 meses. Tempo de sobra para causar danos. O rosto de Cláudia empalideceu. Eduardo, isso não é... É exatamente o que um promotor argumentaria, interrompeu o Dr. Eduardo. Um ex-hacker consegue um emprego de zelador em uma empresa de tecnologia. Cria uma crise. Depois, convenientemente, resolve para parecer um herói. Comportamento clássico de golpista. A mandíbula de Rafael se apertou. Ele havia caído direto nisso. Da mesma forma que havia caído sob custódia da Polícia Federal 7 anos antes, confiante demais em suas habilidades, confiante demais que a verdade o protegeria. Cumpri seu desafio, disse Rafael em voz baixa. O sistema está seguro. Esse era o acordo. O acordo, disse Dr. Eduardo com um sorriso predatório, era que você resolvesse o problema. Mas você não resolveu nada. Você só criou mais perguntas, mais problemas. Você falhou. E, de acordo com o nosso combinado, você está demitido. Bom, foi uma aula magna de manipulação. Mudar as regras do jogo, reescrever a realidade em tempo real para garantir o resultado que Dr. Eduardo desejava desde o início. Cláudia parecia chocada. Isso não está certo. Isto são negócios, retrucou o Dr. Eduardo. Rafael Mendes, você está demitido. A segurança o escoltará para fora. E se eu encontrar qualquer evidência ligando você a essa falha, eu o coloco de volta na prisão em 1 semana. Dois seguranças apareceram na porta como se tivessem sido convocados por telepatia. Eles provavelmente estavam esperando do lado de fora o tempo todo, Rafael percebeu. Sempre foi assim que isso terminaria. Enquanto o agarravam pelos braços, Rafael fixou os olhos em Dr. Eduardo e viu o mais tênue vislumbre de satisfação. O prazer de colocar alguém de volta em seu lugar, de lembrar ao mundo que o poder sempre vence. Mas o que, doutor? Eduardo Guimarães não sabia. O que ele não poderia saber era que Rafael Mendes havia passado 7 anos na prisão aprendendo paciência, aprendendo a ler as pessoas, aprendendo que vingança não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E o mais importante, aprendendo que a pessoa mais perigosa em qualquer sala não é a que faz ameaças, é a que permanece em silêncio, observando e lembrando de tudo.
Enquanto os seguranças o puxavam em direção à porta, Rafael permitiu-se uma última olhada no monitor. No código que contava uma história que Dr. Eduardo não queria exposta. O código que Rafael já havia fotografado com seu celular antes que qualquer um chegasse, porque a prisão o havia ensinado a sempre ter um seguro. Parabéns pela sua vitória, Dr. Guimarães, disse Rafael de forma controlada. Tenho certeza que o senhor se lembrará deste momento. Do lado de fora do prédio, desempregado e humilhado, Rafael ficou parado no estacionamento sob luzes fluorescentes impiedosas. Seu celular vibrou, um número que ele não reconheceu. Rafael Mendes, uma voz feminina, profissional, cautelosa. Quem pergunta? Meu nome é Fernanda Lima. Sou jornalista investigativa da Tecnologia em Foco. Tenho pesquisado a Indústrias Atlas por 6 meses e acho que você acabou de se tornar a pessoa mais interessante desta história. Rafael fechou os olhos. As peças estavam se encaixando, mas não da maneira que Dr. Eduardo Guimarães esperava, porque homens como o Dr. Eduardo sempre cometiam o mesmo erro. Presumiam que as pessoas abaixo deles não tinham nada, sem conexões, sem recursos, sem capacidade de pensamento estratégico. Eles se esqueciam de que, às vezes, a arma mais perigosa não é o dinheiro ou o poder. É não ter absolutamente mais nada a perder. Fernanda Lima se encontrou com Rafael em uma cafeteria a 3 quarteirões da Indústrias Atlas. Ela tinha 42 anos, olhos perspicazes, com o tipo de exaustão que surge de perseguir histórias que ninguém quer que sejam contadas. Seu notebook já estava aberto antes que ele se sentasse. 7 anos atrás, você expôs vulnerabilidades em sistemas de contratantes militares. Ela disse sem preâmbulos. A Polícia Federal pintou você como um criminoso, mas suas transcrições judiciais contam uma história diferente. Você relatou as falhas primeiro. Eles ignoraram. Então, você provou que eram reais. Rafael mexeu o café sem dizer nada. Dr. Eduardo Guimarães comprou a Indústrias Atlas há 5 anos, continuou Fernanda, deslizando uma pasta sobre a mesa. Desde então, a empresa teve 17 grandes falhas de segurança. Toda vez, eles culparam hackers externos, pagaram indenizações, mantiveram tudo em segredo, mas eu estava rastreando os padrões. Rafael abriu a pasta. Documentos financeiros, testemunhos anônimos. Relatórios de segurança com sessões censuradas. Cada falha correspondia a uma grande negociação de contrato, explicou Fernanda. Contratos governamentais especificamente. A Atlas sofreria um ciberataque. Demonstraria suas novas soluções de segurança durante a recuperação e, em seguida, ganharia negócios federais massivos. Tem sido um padrão de 400 milhões de dólares. As implicações atingiram Rafael como uma força física. Ele está armando os ataques. Eu não posso provar isso. Ainda. Mas hoje você entrou na sala de reuniões dele e identificou sabotagem interna, em registro, na frente de testemunhas. Fernanda se inclinou para a frente. Rafael, você acabou de se tornar a única pessoa que pode ligar os pontos publicamente. Você também é o bode expiatório perfeito que ele vai destruir para enterrar a verdade.
Rafael pensou no rosto de Dr. Eduardo quando mencionou a assinatura do código. Aquele lampejo de cálculo. Ele estava tão focado em resolver o problema que não percebeu que estava pintando um alvo em si mesmo. "Por que você está me contando isso?" perguntou Rafael. "Porque eu preciso de provas, evidências reais. E você é a única pessoa com a experiência técnica para encontrá-las e a motivação para expô-lo." Ela fez uma pausa. "Também porque eu vi meu irmão perder tudo para um sistema que protege homens como Guimarães, enquanto esmaga pessoas como você. Ele era um denunciante. Eles o destruíram." "Não vou assistir isso acontecer de novo sem lutar." Havia dor genuína na voz dela. Rafael a reconheceu. O tipo de ferida que nunca cicatriza totalmente, apenas aprende a respirar em torno do tecido cicatricial. "Eu não posso mais acessar os sistemas da Atlas", disse Rafael. "Estou demitido, escoltado para fora pela segurança." Fernanda sorriu, não calorosamente. "É o que eles pensam, mas você passou 8 meses tão invisível quanto um móvel naquele prédio." "Você sabe de coisas que ninguém imagina que você saiba." Ela estava certa. Durante aqueles meses limpando escritórios, Rafael havia memorizado as agendas dos executivos. Descobriu quais gerentes deixavam computadores desbloqueados. Desvendou que a porta da sala de servidores do terceiro andar falhava toda terça-feira durante a manutenção do sistema. Ele havia acumulado informações inconscientemente, o mesmo instinto de sobrevivência que o manteve vivo na prisão, sempre observando, sempre catalogando, sempre preparado. "Há mais uma pessoa", disse Fernanda. "Cláudia Almeida, sua diretora de tecnologia. Ela tem levantado preocupações internas há meses sobre as práticas de segurança da Atlas, sendo silenciada toda vez. Depois de hoje, ela me ligou." Rafael se endireitou. "Cláudia ligou para você? Ela diz que o que aconteceu com você foi errado, que Eduardo manipulou a situação. Ela quer ajudar, mas não pode fazer isso abertamente sem perder o cargo." Fernanda pegou o celular, mostrando a Rafael uma mensagem de texto. Ele identificou sabotagem interna em menos de 2 horas. Isso é genialidade ou conhecimento de dentro. Aposto em genialidade. Precisamos protegê-lo. Pela primeira vez desde sua demissão, Rafael sentiu algo além da derrota. A esperança era perigosa, mas ter uma aliada dentro da Atlas mudava tudo. "O que você precisa de mim?" perguntou Rafael. "3 coisas. Primeiro, preciso que você documente tudo o que viu naquele código. Cada assinatura, cada registro de tempo, cada anomalia. Crie um relatório técnico que prove a sabotagem interna." Rafael assentiu. Ele já havia começado isso mentalmente. "Segundo, preciso que você identifique quem realmente escreveu aquele código. Você disse que reconheceu o estilo." "Isso significa que, em algum lugar do seu passado, você cruzou com esse programador. Isso era mais difícil.
O fórum da Dark Web, onde ele tinha visto trabalhos semelhantes, havia sido fechado anos atrás. Encontrar essa pessoa exigiria mergulhar novamente em redes que ele havia jurado nunca mais tocar, quebrar sua condicional, arriscar tudo. E a terceira? Perguntou Rafael. A expressão de Fernanda endureceu. Eu preciso que você invada os arquivos seguros da Atlas e me traga o código-fonte original de todas as falhas dos últimos 5 anos. O material que eles não relatam às autoridades, os dados brutos que provam o padrão. Isso é espionagem corporativa, disse Rafael categoricamente. Eu voltaria para a prisão por 20 anos. Só se for pego. A voz de Fernanda era de aço. E eu aposto que você é melhor do que isso, melhor do que a Polícia Federal lhe deu crédito, melhor do que doutor. Eduardo Guimarães poderia imaginar. Rafael encarou seu reflexo na janela da cafeteria. 8 meses atrás, ele havia saído da prisão federal com uma promessa a si mesmo: manter-se limpo, manter-se pequeno, manter-se invisível, não causar problemas, não correr riscos, apenas sobreviver. Mas sobrevivência sem dignidade não era viver. E assistir a Dr. Eduardo destruí-lo sem consequências não era justiça, era rendição. Vou precisar de equipamento, disse Rafael baixinho. Um notebook limpo. Comunicação criptografada e acesso a alguém que ainda opere nas comunidades da Dark Web. Alguém que possa me ajudar a rastrear a assinatura desse código. Fernanda estendeu a mão na bolsa e puxou um notebook, novinho, ainda na caixa. Já resolvi. Sistema operacional criptografado instalado, roteado por 7 camadas de VPN, indetectável. Ela estava contando com o fato de que ele diria sim. Isso deveria ter incomodado Rafael, mas em vez disso, soou como validação. Alguém acreditava que ele era capaz de mais do que empurrar um esfregão. Há mais uma coisa que você deve saber, disse Fernanda, sua voz abaixando. Doutor Eduardo não está apenas roubando dinheiro. Suas últimas 3 demonstrações de segurança envolveram sistemas que protegem infraestruturas críticas, redes elétricas, estações de tratamento de água. Ele está provando que as vulnerabilidades existem, criando-as. Se outra pessoa explorar o que ele expôs, vidas podem ser perdidas. Rafael sentiu a raiva se cristalizar em propósito. Não se tratava mais de vingança. Não era nem mesmo sobre justiça para si mesmo. Era sobre deter alguém cuja arrogância e ganância haviam transformado a segurança nacional em um centro de lucros. Quanto tempo eu tenho? Perguntou Rafael. Eduardo está programado para apresentar-se ao Comitê de Orçamento do Senado em 6 dias. Ele está propondo um contrato de segurança federal de 3 bilhões de reais. Assim que isso for assinado, ele se torna intocável. Os olhos de Fernanda fixaram os dele. 6 dias para reunir evidências, montar um caso e expô-lo antes que ele se torne poderoso demais para ser parado. Rafael abriu o notebook. Seus dedos tremeram levemente ao tocar o teclado, não por medo, mas pela eletrizante sensação de propósito. Ele havia passado 7 anos em uma jaula, 8 meses sendo invisível. Agora, finalmente, ele tinha a chance de ser quem ele realmente era.
Não um criminoso, não uma vítima, mas alguém que entendia de sistemas o suficiente para desmantelá-los por dentro. Então é melhor começarmos, disse Rafael. Quando Fernanda deixou a cafeteria, Rafael buscou seus antigos contatos da prisão. Marcelo Sombra Dantas, cumprindo pena por fraude financeira, mas brilhante em análise forense de blockchain. Helena Rocha, libertada 6 meses antes de Rafael, que agora trabalhava em consultoria de cibersegurança. Pessoas que entendiam as áreas cinzentas entre o legal e o necessário. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estão te observando. Guimarães tem investigadores particulares rastreando seus movimentos. Cuidado. C.A. Cláudia Almeida. Já o protegendo das sombras. Rafael sentiu a velha e familiar sensação das peças se encaixando. O mesmo sentimento que teve 7 anos atrás, pouco antes de mudar tudo. Mas desta vez, ele não era um garoto ingênuo tentando provar um ponto. Ele era um homem que havia sobrevivido ao inferno e aprendido paciência. Dr. Eduardo Guimarães havia cometido um erro fatal. Ele presumiu que Rafael era impotente, desesperado, destroçado. Ele se esqueceu de que a pessoa mais perigosa não é a que tem tudo a perder. É a que já perdeu tudo e só lhe restam suas habilidades, sua determinação e sua certeza absoluta de que está no lado certo de uma luta que vale a pena ser travada. A guerra não havia acabado. Estava apenas começando. E desta vez, Rafael não estava lutando sozinho. Dia 5. Rafael sentou-se em um depósito alugado, transformado em um centro de comando improvisado, cercado por monitores exibindo fluxos de dados em cascata. Helena Rocha trabalhava em análise forense de blockchain, enquanto Marcelo Dantas rastreava padrões financeiros de seu apartamento via videochamada criptografada. Cláudia Almeida havia fornecido credenciais de administrador para sistemas não críticos, o suficiente para mapear a arquitetura de rede da Atlas sem disparar alarmes. Peguei ele, disse Rafael de repente, sua voz cortando o silêncio. Fernanda Lima levantou os olhos do notebook. Pegou quem? O programador, aquele que escreveu o código da porta de acesso. Rafael abriu uma tela de comparação mostrando assinaturas de código lado a lado. O handle dele era Phantom Key, nos fóruns da Dark Web. Nome real, Ricardo Matos. E adivinha onde ele trabalha agora? Indústrias Atlas, Fernanda suspirou. Arquiteto de segurança sênior, reportando-se diretamente a Dr. Eduardo Guimarães. Os dedos de Rafael voaram sobre o teclado. E olhe isso! O contrato de emprego de Matos inclui um bônus de R$ 1 milhão vinculado a aquisições específicas de contratos federais. Os contratos exatos que se seguiram a cada grande falha. As peças não estavam apenas se conectando, elas estavam formando uma imagem tão clara que era condenatória. Isso é motivo, disse Helena em seu monitor, mas precisamos de provas de que Guimarães orquestrou, não apenas que Matos executou. Rafael pensava nisso havia 4 dias seguidos. Os arquivos seguros de que Fernanda precisava eram mantidos em um sistema air-gapped,
fisicamente isolado de qualquer rede, impossível de acessar remotamente. O que significava que alguém tinha que entrar fisicamente na Indústrias Atlas e extrair os dados. Terça à noite, Cláudia havia mandado uma mensagem no dia anterior. Manutenção do servidor. Os protocolos de segurança do terceiro andar são reduzidos para atualizações do sistema. Você terá uma janela de 40 minutos. Agora era terça à noite, 23h47. Rafael estava do outro lado da rua da Indústrias Atlas, vestindo roupas escuras e carregando uma mochila contendo hardware personalizado, projetado para clonar discos rígidos em menos de 15 minutos. Seu celular vibrou. Cláudia. A rotação da segurança acabou de mudar. 2 guardas em vez de 1. Isso é mais arriscado do que pensávamos. O coração de Rafael martelou. Toda a parte racional de seu cérebro gritava para ele ir embora. Se fosse pego, enfrentaria acusações federais. Dez anos no mínimo sob a lei de espionagem econômica. Tudo o que ele havia reconstruído seria destruído. Mas então, ele pensou no sorriso de Dr. Eduardo Guimarães quando o demitiu. A crueldade casual, a certeza absoluta de que pessoas como Rafael não importavam. Rafael atravessou a rua. A porta da sala de servidores do terceiro andar ainda falhava às terças-feiras. Cláudia estava certa. Rafael deslizou para dentro, conectou seu dispositivo de clonagem ao servidor de arquivos e observou a barra de progresso avançar lentamente. 12 minutos. 13, 14. Vozes no corredor. Passos se aproximando. O sangue de Rafael congelou. Ele não podia desconectar ainda. A transferência de dados estava apenas 70% completa. Se ele puxasse agora, toda a missão falharia. O puxador da porta girou. Tô te dizendo, os controles ambientais estão falhando de novo, disse a voz de um segurança. O terceiro andar sempre dá problema nas noites de manutenção. Então registra isso e deixa a equipe técnica resolver amanhã, respondeu outra voz. Não vou passar hora extra por causa de problemas de ar-condicionado. Os passos se afastaram. Rafael exalou lentamente, observando a barra de progresso atingir 100%. Ele desconectou, apagou sua pegada digital e saiu do prédio como fumaça. De volta ao depósito, a equipe trabalhou durante a noite analisando os arquivos extraídos. O que encontraram era pior do que qualquer um deles imaginava. Meu Deus do céu! Fernanda sussurrou, olhando para sua tela. Ele não apenas armou falhas para lucro, ele vendeu as informações de vulnerabilidade para contratantes estrangeiros, chineses, russos. Ele estava cometendo espionagem de verdade. Rafael abriu as cadeias de e-mails entre Dr. Eduardo Guimarães e Ricardo Matos. Não apenas discutindo as falhas, planejando-as, coordenando-as, calculando quais sistemas comprometer para a máxima alavancagem de contratos federais. Isso não é mais crime de colarinho branco.
disse Marcelo via videochamada. Isso é traição, espionagem econômica no mais alto nível. O FBI faria qualquer coisa por evidências como esta. Precisamos agir rápido, disse Fernanda. A apresentação de Eduardo no Senado é amanhã às 14 horas. Assim que esse contrato for assinado, essa evidência se torna 10 vezes mais difícil de usar. A pressão política vai enterrá-la. Rafael olhou para as montanhas de dados que haviam compilado. Relatórios técnicos, análises forenses financeiras, correspondência por e-mail, registros de tempo provando que Matos criou vulnerabilidades que Guimarães explorou, transações bancárias no exterior, tudo. Não vamos apenas enviar isso para o FBI, disse Rafael em voz baixa. Vamos tornar impossível de ignorar. Fernanda sorriu. O que você está pensando? A apresentação de Eduardo no Senado será transmitida ao vivo para acionistas e imprensa. É registro público. E se durante a apresentação dele, alguém liberar essa informação simultaneamente para todos os principais veículos de notícias, para todos os senadores do Comitê de Orçamento e para a Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal? Uma bomba de informação coordenada, disse Helena, compreendendo. Enquanto ele está literalmente vendendo suas credenciais de segurança, o mundo descobre que ele estava vendendo vulnerabilidades de segurança nacional a potências estrangeiras. Ele será preso antes de sair do prédio do Congresso, acrescentou Fernanda, seu instinto jornalístico reconhecendo a estrutura perfeita da história. No dia seguinte, Rafael sentou-se no escritório de Fernanda, assistindo à audiência do Senado em vários monitores. Doutor. Eduardo Guimarães estava no pódio em um terno caríssimo, irradiando confiança e autoridade, enquanto explicava como a Indústrias Atlas havia se defendido com sucesso contra sofisticados ciberataques e merecia 3 bilhões de reais em contratos federais. Provamos nossa resiliência, disse Dr. Eduardo aos senadores reunidos. Nossa arquitetura de segurança é incomparável. Enfrentamos desafios que paralisariam empresas menores e saímos mais fortes a cada vez. Exatamente às 14h17, Fernanda apertou enviar em 53 e-mails pré-escritos, contendo pacotes completos de evidências com documentação irrefutável. O efeito foi imediato e catastrófico. Os celulares dos senadores começaram a vibrar. Assessores do Congresso correram para a sala de audiências com documentos impressos, com os rostos pálidos. Alertas de notícias começaram a tocar nos dispositivos. A Câmara irrompeu em murmúrios confusos. Doutor, Guimarães, a senadora Cristina Azevedo interrompeu com a voz cortante. Estou olhando informações que acabaram de chegar ao meu gabinete. O senhor pode explicar por que seu arquiteto de segurança sênior, Ricardo Matos, criou as vulnerabilidades que sua empresa alegou defender? O sorriso confiante de Dr. Eduardo vacilou.
Desculpe, o quê? Estes documentos mostram e-mails internos entre o senhor e Matos discutindo falhas de segurança fabricadas, acrescentou outro senador, rolando a tela do tablet, incluindo a venda de informações de vulnerabilidade a entidades estrangeiras. Isso é preciso? Rafael viu o rosto de Dr. Eduardo alternar entre confusão, percepção e pânico puro em segundos. Seus olhos procuraram as saídas. Suas mãos agarraram o pódio. Essa informação é classificada. Quem a divulgou cometeu o quê? A senadora Azevedo o cortou. Expôs espionagem corporativa, traição econômica, porque é isso que esta evidência sugere. Segurança, por favor, detenham Dr. Guimarães até que os representantes da Polícia Federal cheguem. A sala de audiências explodiu. Câmeras piscaram, repórteres gritaram perguntas. 2 policiais se aproximaram do pódio enquanto o Dr. Eduardo recuava, sua compostura milionária completamente destruída. Isso é um erro, insistiu o doutor. Eduardo, sua voz aumentando, eu construí a Indústrias Atlas. Eu garanti sistemas federais. Alguém está me armando uma cilada. A evidência inclui sua correspondência pessoal por e-mail, disse a senadora Azevedo friamente. Sua assinatura em documentos financeiros transferindo dinheiro para contas offshore e testemunho juramentado de sua diretora de tecnologia sobre seu envolvimento direto na fabricação de crises de segurança. Cláudia havia enviado sua declaração naquela manhã, protegida pelos estatutos de denunciantes que Fernanda a ajudou a protocolar. Rafael assistiu a Dr. Eduardo Guimarães, bilionário, CEO, corretor de poder intocável, sendo conduzido para fora da Câmara do Senado algemado, seu rosto contorcido em descrença e raiva. Tudo o que ele havia construído sobre mentiras e manipulação estava desmoronando em tempo real, transmitido para milhões. Seu celular vibrou. Fernanda. A Polícia Federal acabou de invadir a sede da Atlas. Matos está sob custódia. Acabou. Mas não tinha acabado completamente. Ainda não. Naquela noite, os noticiários cobriram o caso sem parar. Bilionário da tecnologia preso por espionagem econômica. CEO da Indústrias Atlas, acusado de vender vulnerabilidades a potências estrangeiras. Contrato federal de 3 bilhões cancelado após revelações chocantes. Rafael assistiu a tudo de seu apartamento, sentindo algo que não sentia há anos. Vindicação, não vingança, não triunfo. Apenas a tranquila satisfação de ver a justiça funcionar como deveria. Sua oficial de liberdade condicional ligou no dia seguinte. Você saiu no noticiário nacional. Tive agentes da Polícia Federal no meu escritório perguntando sobre seu caráter. Eles queriam saber se você era um risco de fuga. O que você disse a eles? Perguntou Rafael. Eu disse a eles que você é o único em liberdade condicional que eu já tive, que compareceu cedo a todas as reuniões. Nunca perdeu um check-in e trabalhou mais duro em um emprego de salário mínimo do que a maioria das pessoas em seus sonhos. Uma pausa. Estou orgulhosa de você, Rafael. Você fez algo impossível. Você venceu. Rafael pensou nessa palavra. Venceu.
como se justiça fosse uma competição com vencedores e perdedores, mas não parecia vitória. Parecia ter sobrevivido o tempo suficiente para dizer a verdade e encontrar pessoas corajosas o suficiente para ouvir. 6 meses depois, Rafael Mendes entrou pela porta principal da Indústrias Atlas. Não pela porta de serviço com um balde de limpeza, mas pela entrada executiva carregando um tablet e café. Os seguranças acenaram respeitosamente. Funcionários o cumprimentaram pelo nome. A transformação ainda parecia surreal às vezes. Seu escritório no 7º andar tinha vista para a cidade, uma vista que ele só tinha visto enquanto limpava janelas. A placa em sua porta dizia Rafael Mendes, diretor de segurança principal, CSO. Cláudia Almeida o havia promovido para além do cargo originalmente discutido, reconhecendo que a Atlas precisava de alguém que entendesse de segurança não apenas tecnicamente, mas moralmente. A empresa estava irreconhecível em relação à era de Dr. Eduardo Guimarães. Transparência substituiu o sigilo. Práticas éticas substituíram a exploração. A iniciativa Segunda Chance, em que Rafael insistiu, havia contratado 47 pessoas com antecedentes criminais em todos os departamentos, de TI à gerência. Cada uma cuidadosamente verificada, treinada adequadamente e com oportunidades genuínas de reconstruir suas vidas. Reunião matinal em 10 minutos. Cláudia chamou de seu escritório no corredor. Ela se transformara como CEO, afastando a Atlas dos contratos federais e voltando-se para a consultoria ética de cibersegurança para organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino. A empresa ganhava menos dinheiro, mas operava com integridade. Os preços das ações, na verdade, subiram depois que os investidores perceberam que a integridade era comercializável. Rafael abriu a filmagem da audiência de sentença de ontem. Doutor. Eduardo Guimarães, vestindo um uniforme de prisão em vez de ternos italianos, recebendo 18 anos em prisão federal por espionagem econômica, fraude eletrônica e conspiração. Ricardo Matos pegou 12 anos após sua cooperação. Ambos cumpririam pena na mesma unidade federal onde Rafael passou 7 anos. Uma ironia que não passou despercebida por ninguém. Ainda assistindo a isso, Fernanda Lima apareceu em sua porta. Ela havia ganhado um prêmio Pulitzer por sua série investigativa sobre espionagem corporativa, transformando o escândalo da Indústrias Atlas em uma conversa nacional sobre responsabilidade, segundas chances e corrupção sistêmica. Apenas lembrando a mim mesmo que realmente aconteceu, disse Rafael. Aconteceu porque você fez acontecer. Fernanda sentou-se, sua energia ainda vibrante, apesar do turbilhão de 6 meses. Falando nisso, tenho alguém que quer conhecê-lo. Um jovem, talvez de 22 anos, entrou timidamente no escritório. Seu aperto de mão era incerto, seus olhos esvoaçavam, como se esperasse que alguém lhe dissesse que ele não pertencia ali.
Este é Bruno Guedes, explicou Fernanda. Liberado há 3 meses. Condenação por fraude informática. Programador brilhante, ninguém o contrata. Rafael reconheceu aquele olhar. O peso de um registro que te definia, não importa o que você fizesse. A suposição constante de indignidade. Você é bom em Python? Perguntou Rafael a Bruno diretamente. Eu, sim, e C++, Java, arquitetura, blockchain. Nossa equipe de cibersegurança precisa de desenvolvedores júniors. O salário inicial é de 65 mil, benefícios completos, oportunidades de progressão. Você está interessado? Bruno piscou como se Rafael tivesse falado uma língua estrangeira. Você está falando sério? Seríssimo. Todos merecem uma segunda chance. Eu tive a minha. Agora estou repassando. Rafael estendeu a mão corretamente. Bem-vindo à Indústrias Atlas. Começaremos sua papelada esta tarde. Depois que eles saíram, Rafael parou em sua janela, observando a cidade se mover abaixo. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de Marcelo Dantas, agora trabalhando como consultor financeiro. 6 meses limpo, novo emprego, apartamento. Nunca pensei que chegaria aqui. Obrigado. Mensagens semelhantes vinham regularmente de pessoas cujas vidas se cruzavam com sua história. A oficial de custódia que testemunhou sobre o caráter de Rafael foi promovida. Cláudia Almeida se tornou uma palestrante sobre liderança ética. Até mesmo a oficial de condicional de Rafael escreveu um artigo de opinião sobre reabilitação e segundas chances que se tornou viral. Mas a mensagem que mais significou chegou naquela noite. Um número desconhecido. Você não me conhece, mas meu filho foi solto da prisão no ano passado. Não conseguia emprego em lugar nenhum. Sua história lhe deu esperança. Ele se candidatou ao seu programa. Começa segunda-feira. Eu só queria agradecer por dar a ele algo que eu não podia. Um futuro. Rafael salvou aquela mensagem, imprimiu, colocou na parede do seu escritório ao lado do recorte de jornal da prisão de Dr. Eduardo Guimarães. As duas imagens representavam filosofias opostas. Uma sobre esmagar pessoas para manter o poder, a outra sobre elevar pessoas para compartilhá-lo. Naquela noite, Rafael se reuniu com Cláudia e Fernanda para jantar no restaurante onde Fernanda havia delineado pela primeira vez o plano para expor Dr. Eduardo. Eles vinham aqui semanalmente, processando a loucura do que haviam conquistado juntos. As vitórias impossíveis. Cláudia levantou seu copo. As pessoas que se recusam a permanecer invisíveis, acrescentou Fernanda. Rafael pensou naquela frase. Invisível. Por 8 meses, ele tentou desaparecer, convencido de que a sobrevivência significava se tornar o menor possível. Mas sobrevivência sem dignidade não era viver, era apenas esperar morrer em silêncio. Recebi um e-mail de um professor de direito da USP, disse Rafael. Quer que eu fale em aulas de reforma da justiça criminal sobre hacking ético e reabilitação. Eu falando na USP. Você é um símbolo agora, disse Fernanda. Quer você queira ou não.
O ex-detento que derrubou um bilionário com nada além de habilidades e princípios é uma história e tanto. Não é mais a minha história, corrigiu Rafael. É a história de todos que foram descartados, desconsiderados e que ouviram que não importavam. Eu apenas fui o que teve a chance de provar que estavam errados. Mais tarde, sozinho em seu apartamento, um apartamento de verdade agora, não o quarto da casa de reintegração onde viveu por meses, Rafael abriu seu notebook e começou a digitar. Não código desta vez. Palavras, uma postagem de blog sobre segundas chances, barreiras sistêmicas e a diferença entre punição e reabilitação. Ele havia passado 7 anos na prisão aprendendo que o sistema não foi projetado para a redenção. Foi projetado para o descarte. Pessoas como o doutor. Eduardo Guimarães construíram impérios sob a suposição de que pessoas como Rafael eram dispensáveis, esquecíveis, indignas de consideração. Mas aqui estava a verdade que eles nunca entenderam. Tratar as pessoas como descartáveis não as torna inúteis, torna-as perigosas. Porque quando você não tem nada a perder, você tem tudo pelo que lutar. E quando você combina esse desespero com habilidade genuína, integridade e um sistema de apoio que acredita em você, você se torna imparável. Doutor, Eduardo Guimarães tentou destruir Rafael por ser exatamente quem ele era. Alguém abaixo da posição social percebida por Guimarães. Mas, ao tentar esmagar Rafael, ele criou sua própria destruição. Porque poder sem responsabilidade é apenas tirania esperando por exposição. E a exposição, nas mãos certas, se torna revolução. A postagem de blog de Rafael terminou com uma pergunta que ele fez aos leitores. O que você faria se a sociedade lhe dissesse que seu passado define seu futuro? Você aceitaria esse veredito ou lutaria para reescrevê-lo? Em poucas horas, a postagem se tornou viral. Comentários inundaram de pessoas com registros, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que entendiam o peso de serem julgadas por erros em vez de potencial. Cada comentário representava outra pessoa se recusando a permanecer invisível. 3 dias depois, Rafael recebeu um convite para testemunhar no Congresso sobre reforma da justiça criminal e responsabilidade corporativa. O mesmo Congresso onde Dr. Eduardo Guimarães uma vez exerceu influência, agora queria ouvir o homem que ele tentou silenciar. Parado em seu escritório, olhando para aquele convite, Rafael pensou em tudo que o levou até ali. A arrogância da juventude que o levou à prisão. A humildade da sobrevivência que o manteve vivo. O encontro casual em uma sala de reuniões que mudou tudo. As pessoas que acreditaram nele quando ele quase havia parado de acreditar em si mesmo. Ele tentou destruir Rafael por ter sucesso sendo indigno. Mas Rafael aprendeu algo que Dr. Eduardo jamais conseguiria. O verdadeiro poder não é sobre esmagar pessoas debaixo de você.
É sobre erguer pessoas e descobrir que juntos vocês são todos mais fortes do que qualquer tirano individual jamais poderia ser. A melhor vingança não foi destruir a carreira de Dr. Eduardo Guimarães. Foi construir algo melhor em seu lugar. Uma empresa com ética, um movimento em direção às segundas chances, uma prova de conceito de que a redenção não é apenas possível, é essencial. Inscreva-se neste canal se esta história o tocou, porque a mudança não acontece quando as pessoas ficam em silêncio. Acontece quando pessoas comuns se recusam a aceitar que não têm poder. Acontece quando alguém corajoso o suficiente para arriscar tudo decide que a verdade importa mais do que a segurança. E acontece quando decidimos coletivamente que todos, independentemente de seu passado, merecem a chance de se tornar seu melhor futuro possível. Rafael Mendes era um ex-detento que a sociedade considerava inútil, mas ele também era um gênio, um lutador, e a prova de que a coisa mais perigosa que você pode fazer a alguém é subestimá-lo. Dr. Eduardo Guimarães apostou seu cargo que Rafael falharia. Ele perdeu tudo. Rafael apostou seu futuro em fazer a coisa certa. Ele ganhou uma vida que valia a pena ser vivida. E essa, em última análise, é a única vitória que realmente importa.